E tamo aí arriando material, ó. Olha aí, pra quem tinha curiosidade. E olha aí aquele cara ali, ó. A fera. A fera aí, ó. Estamos aqui arriando material pra pegar os serra, né, ó. Parada para isso aqui. Para o material dele pegar o que? Não tá fraco, mas o material É uma zona. Ele pode ter animado, chegou no canal, né?